agenda encontrada em um dos telefones de Daniel Vorcaro é de fazer inveja a qualquer um. Ela revela o amplo alcance das relações do banqueiro com as diferentes esferas do poder em Brasília. Então, a gente vai começar o Poder Expresso mostrando isso para vocês. Como Daniel Vorcaro era bem relacionado na capital federal. É esse fio da meada que a Polícia Federal agora começa a puxar. O relacionamento do banqueiro com os políticos. Entre os contatos armazenados aparecem números ligados ao Congresso Nacional e não só ao Congresso. Também há outras esferas de poder, como o poder do judiciário. Tem tribunais superiores, governos estaduais e o sistema financeiro. Há também registros de empresários e interlocutores do mercado. Vem para cá e acompanha comigo os nomes mais fortes na agenda de Daniel Vorcaro. Tá aqui, ó. Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Hugo Mota, o presidente na Câmara dos Deputados. Carlos Viana, senador e presidente da CPMI do INSS. Dias Toffoli, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques, ministro do Supremo. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça do governo Lula. Tá errado ter os telefones dessas pessoas? É claro que não. Isso aí não representa nenhum crime, só mostra uma proximidade, o quanto Daniel Vorcaro era bem relacionado. Nessa próxima tela, a gente tem aqui Henrique Lewandowski, que é advogado e filho do ministro Ricardo Lewandowski, governadores, o governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, Benedito Gonçalves, ministro do STJ, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, Paulo Sérgio Neves, diretor de fiscalização do Banco Central, que foi afastado, é um dos investigados que a Polícia Federal encontrou ali, que estava passando informações de dentro do Banco Central para Daniel Vorcaro. Tem também Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, que é um suposto contato ali de Daniel Vorcaro, é ele o responsável pela liquidação do Banco Master. Vou chamar a Basília Rodrigues para a gente começar a fazer a análise disso tudo. Basília, como eu estava reforçando para a nossa audiência, não é crime você ter contato de ninguém no seu celular. O que a gente quer mostrar, a gente está começando a fazer aqui no Poder Expresso, é por onde a Polícia Federal está puxando o fio dessa meada. Ela já encontrou várias evidências ali de Daniel Vorcaro, ela começou por uma fraude financeira, aí ela avançou para a invasão que Daniel Vorcaro fazia com seus comparsas dos sistemas do governo federal. Ela mostrou, a gente trouxe tudo isso aqui ontem, né? O quanto Daniel Vorcaro estava usando essas invasões para espionar dentro do Banco Central a investigação que era feita contra ele. E agora a Polícia Federal vai começar a vasculhar como era a relação dele com os políticos. E essa lista está mostrando que a relação de proximidade, e isso a gente vai mostrando para o nosso espectador, desvendando durante o jornal, era muito grande. Basília. Oi, tudo bem, Raquel? Todo mundo está com a gente aqui no Poder Expresso. A Polícia Federal identificou uma série de contatos na agenda telefônica de Daniel Vorcaro. Isso já era sabido desde o início destas investigações, antes, durante e depois da liquidação do Banco Master. Já era conhecido aqui em Brasília esta extensa ligação, né? E até com o sentido de obter vantagens pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Ter o telefone de alguém na lista telefônica não lhe torna um criminoso. O que pode levar a alguma condenação ou, inicialmente, uma investigação é o que Daniel Vorcaro fazia com esta lista telefônica, com os contatos aí listados, né? A gente trouxe primeiro aqui no SBT News, ontem à noitinha, ainda no site do SBT News, e hoje, ao longo da nossa programação, é destaque para os nossos espectadores a informação de que aos presidentes
tanto da Câmara quanto do Senado Federal, Hugo Mota, Davi Alcolumbre nessa lista, tem governadores também, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Ibanez Rocha do Distrito Federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, que são identificados assim, não há como ter dúvidas de que ele está falando mesmo destas autoridades. Outras pessoas aparecem ali com um nome ou sobrenome, aí fica um pouco mais difícil de assegurar que sejam estas pessoas, mas há fortes indícios. Por exemplo, ele fala que tem um telefone ali do Aquino diretor, Ailton diretor, o que leva a crer ser o Ailton Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, já que ele possuía, por exemplo, o telefone de Gabriel Galípolo, que preside o BC. Há também telefone de outros assistentes, auxiliares do Banco Central e de Paulo Sérgio, que aí não deixa dúvidas, está escrito Paulo Sérgio, Banco Central, que foi um dos alvos da operação, da terceira fase da Operação Compliance Zero. Para o nosso espectador, a gente sempre tenta trazer aqui, Raquel, informação nova, né? Tem muita coisa já publicada na imprensa, nós mesmos aqui do SBT News conseguimos trazer primeiro vários destes conteúdos, dados, porque ontem à noite, tão logo veio a informação de que a Polícia Federal havia liberado os dados para a CPMI do INSS, a gente foi lá no Congresso Nacional e conseguiu falar com algumas fontes que franquearam esta entrada, né? Permitiram que a gente conseguisse ver este material. É uma série de arquivos, extensões diferentes aí de arquivos. Quem é acostumado com linguagem, com leitura de informações assim, em computadores, sabem que para foto é uma extensão, para arquivo de computador ou de agenda telefônica é uma outra extensão do documento. Então, não é uma leitura fácil, precisa mesmo, exige um tempo para que você veja o que é informação e o que é prova, o que é um dado e o que é notícia, porque o fato de só existirem esses nomes ali na lista telefônica de Vorcaro é um dado curioso, mas isso não significa prova de crime. Há, no entanto, um outro arquivo em que Vorcaro troca conversas com uma namorada, Marta Greif. Estas conversas datam de 2024, 2025 e o próprio Vorcaro fala do relacionamento que ele tem com ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, eventos, inclusive alguns deles organizados pelo próprio Vorcaro. Em abril de 2024, ele diz que fez um discurso, deu o discurso ali para os ministros que estavam na plateia. Então, ele ajudou a organizar um evento em Londres, primeiro fórum jurídico Brasil de Ideias em Londres, em que a plateia era recheada de magistrados, também autoridades de outros poderes e que estavam ali falando, assistindo e ouvindo o Vorcaro. Em várias dessas conversas, ele se coloca como um homem que pensa o Brasil, que está preocupado nos rumos do país. Até a própria existência do Banco Master, fazendo assim uma contraposição com bancos maiores, para ele era um trunfo, uma forma de trazer outras empresas, outros investidores para o país. Tem muita coisa que a gente ainda pode destacar aqui ao longo da nossa programação, como, por exemplo, quando ele diz para a namorada que vai se encontrar com Alexandre Moraes. Aí a dúvida fica, será que é o Alexandre de Moraes? A gente pediu uma resposta do Supremo Tribunal Federal e até segunda ordem, não tem notícia até aqui do STF se manifestar sobre esta citação. Então, também não confirmou, mas não negou. Exatamente, gente. Obrigada, Basília.